2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 21. Acharam? Sim ou não? Ok. Diz assim então a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Temos meditado todo esse mês sobre esse Jesus, o Filho de Deus, que tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. Vimos esse Jesus que se torna humano, um ser humano, e aí requer de nós uma espiritualidade que produz de fato seres humanos, não religiosos. Vimos esse Jesus que se tornou servo de todos nós, que requer de nós uma identidade de um cristão também, seja servo. Vimos também esse Jesus que até mesmo ao último momento, as suas últimas palavras na cruz, foi com a intenção de nos amar, de nos reconciliar com Deus. Então, se Jesus fez tudo isso, Ele que é o Filho de Deus, que tornou-se homem servo, e foi até a morte, até o seu último momento, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, nós vamos falar então hoje um pouquinho, quem são esses filhos de Deus? Eu trago como tema para esse texto, Deus nos chama para sermos filhos. Por que Jesus fez tudo isso? Porque há um chamado de Deus, há um plano de Deus, para que a humanidade, para que eu e você, venha ser e viver como filho de Deus. Nós podemos olhar nesse texto que o versículo 14 é um versículo central, porque mostra para nós a forma, através do que Deus nos chama. O versículo 14 que diz que o amor de Cristo nos constrange. Agora, gente, o que significa a palavra constranger no nosso português, pelo menos no senso mais comum, no geral? O que eu entendo quando eu falo eu estou constrangido com isso? Vergonha, não é isso? Então não parece que é isso que a palavra quer dizer para nós, e de fato não é uma boa tradução. A palavra grega para isso, não sei se a fonte vai entrar ali, não entrou, sinekei, a palavra grega para isso tem outro sentido. O sentido de o amor de Deus nos constrange é que Ele nos pressiona, é uma força, uma energia, algo tão grandioso em nós, que nós somos pressionados a algo, a fazer algo, a dar uma resposta, a se mover. Não está falando de constrangimento, mas está falando de algo tão forte em mim, que eu sou pressionado, que eu sou impulsionado a algo. O amor de Deus, de Cristo, nos impulsiona. Ele vem dentro de mim de tal forma que eu não resisto, que eu tenho que comparecer diante dele, que eu tenho que olhar para ele.
O amor de Cristo nos constrange, quer dizer que o amor de Cristo nos controla. Tão forte Ele é, tão extraordinário Ele é algo tão poderoso, que Ele vem e me controla, que Ele age, é uma energia tão poderosa acima de mim, que isso me leva a responder, a ir a Deus, a me jogar diante do Senhor. Então, quando nós olhamos nesse texto que nós acabamos de ler, o que nós vemos, e de tudo que nós vimos neste mês, é que o amor de Cristo, tudo que Ele fez, nós vemos nesse texto, podemos dizer as respostas, os sinais desse chamado de Deus, que Ele nos chama para sermos filhos. E de que forma? Primeiro aspecto que a gente vê nesse texto, Deus nos chama para sermos filhos, filhos da salvação. O versículo 14 fala: pois o amor de Cristo nos pressiona, nos impulsiona, porque estamos convencidos. A salvação, a nossa salvação é marcada por convicção. É porque o amor de Cristo me pressiona, me controla, me impulsiona, que eu chego a ter uma convicção. E de que forma eu tenho essa convicção, Léo? É uma conclusão em resposta a esse amor, a essa pressão, a esse impulsionamento que o Espírito faz em mim. O amor age de tal forma em mim, que eu chego à minha conclusão então e respondo a Ele. Eu estou convicto. Não está falando de um emotismo, um emocionalismo, onde eu fico emocionado, então não é legal. Não está falando, eu gosto desse grupo aqui, é um pessoal legal, então eu também quero fazer parte. Não, significa que é tão forte o amor de Cristo, Ele me pressiona tanto, Ele me impulsiona tanto, de que eu chego a ter a minha conclusão: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, eu creio no que o Senhor fez pela minha vida. Isso é uma conclusão que só chegamos a partir do momento que nós somos verdadeiramente impactados e respondemos ao amor de Cristo. Essa convicção, então, todo filho da salvação pensa assim: falta de convicção é falta de conversão. Os filhos da salvação são filhos de convicção. Eles estão convictos quem é Jesus. Eles estão convictos do amor de Deus pela sua vida. Eles estão convictos da obra de Deus pela sua vida. Os filhos da salvação também, versículo 14 ainda, nos mostra uma identificação. O texto diz que um morreu por todo, logo todos morreram. É mais ou menos aquela coisa: tu é a cara do teu pai, rapaz. E é por aí. Você olha para o André e não tem como não ver o Daniel e a Andréa nele. Você olha para o Samuel e não tem como não ver a Miriam e o Rogério. Há uma identificação, há um sinal de ser filho. Assim também são os filhos espirituais. O filho da salvação tem uma identificação com o seu Senhor Salvador. De que forma? Você vê no texto que nós precisamos reconhecer a nossa condição para receber o seu favor. Jesus, que é Deus, se fez pecado por nós. Todo aquele que se tornar filho de Deus verdadeiramente, que aceita e ouve o chamado de Deus para se tornar filho, ele vai automaticamente, necessariamente, reconhecer a sua condição de pecador. Ele vai olhar para a sua realidade, para que ele possa receber a graça e o favor de Jesus para a sua vida. Essa identificação significa que é preciso morrer em Cristo para ressuscitar. Ou eu morro para o mundo, para que eu possa ressuscitar para Deus. Eu morro para as minhas velhas ideias, para que eu possa ressuscitar para a palavra de Deus. Eu morro para as minhas antigas escolhas, para que eu possa ressuscitar para a vida com Deus. Eu morro para a religiosidade, para que eu possa verdadeiramente nascer em espiritualidade. Os filhos da salvação têm uma convicção. Os filhos da salvação têm uma identificação com o seu Deus. Os filhos da salvação também, no versículo 15, diz que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Como que pode ser isso?
Os filhos da salvação têm uma outra característica, que é a doação. E não pensem em doação como perda, mas por se tornar um com Cristo. Quando nós ouvimos de fato o chamado de Deus, através do amor de Cristo, quando o amor de Cristo nos controla, nos impulsiona, nos pressiona, quando o amor de Cristo verdadeiramente nos toca e age em nossa vida, gente, só tem algo que acontece: nós nos tornamos um com Jesus. Quem aqui é casado? Marido e mulher. A Bíblia diz que deixará pai e mãe e se tornará um para o outro, uma só carne. E isso é um mistério tão grande, que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, quando está falando de casais, e aí ele fala: este é um mistério profundo, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Um filho da salvação, gente, ele não consegue viver para si mesmo. Não se trata de uma perda, não se trata de um sacrifício que eu tenho que fazer para Deus, se trata que eu me torno um com Jesus, pois o amor dele me impacta, o amor dele mexe com a minha vida, e tudo que eu posso dizer é: Senhor, eu te amo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Deus nos chama para sermos filhos, se tornar um com Cristo. Os filhos da salvação também, versículo 16, tem uma outra identificação, que é a visão. Todo filho de Deus usa óculos espirituais. Eu não sei vocês que usam óculos hoje, mas os óculos hoje em dia é muito bonito, tem muita moda, né? Eu, nos meus 5 anos de idade, naquela época os óculos parece que eram mais feios, eu não sei o que acontece, e minha mãe e meus pais me compraram lá um óculos, um tamanho, um absurdo, e eu ia, aquela lente grossa, eu ia para a escola, todo mundo fazendo bullying de mim, e eu tinha uma calça que tinha vários bolsos. Era tanta perturbação dos colegas por eu usar aquele óculos, que quando eu saía de casa, que eu virava a esquina, eu botava o óculos dentro do bolso, e ficava lá na escola com dor de cabeça, tentando enxergar as coisas e não enxergava. Mas quando somos filhos de Deus, nós não temos vergonha de usar óculos. O que significa isso? Que a nossa visão é diferente. Nós temos uma nova visão. Nós entendemos que cego não é quem não tem vista, cego é quem não tem visão. Filho de Deus, querido, não enxerga por vista, enxerga com olhos espirituais. Isso significa que a forma que eu vejo o casamento, que a forma que eu vejo o trabalho, que a forma que eu vejo a minha educação de filhos, tudo parte da ótica espiritual. Eu tenho uma nova visão de vida, eu tenho uma nova visão de namoro, eu tenho uma nova visão de Deus, eu tenho uma nova visão de Jesus. Isso só acontece quando os olhos espirituais são abertos, quando Deus coloca os óculos espirituais na nossa vida. O texto diz que nós não vemos mais do ponto de vista humano, ninguém, cada ser humano que nós olhamos, nós não estamos falando mais do nosso amigo, do nosso parente, nós estamos olhando para ele e vendo ali um potencial filho de Deus, nós estamos olhando para ele dizendo: olha, esse aqui é um alvo do amor de Deus, nós estamos olhando para ele a partir da ótica de Deus, e até Jesus nós não enxergamos mais como nós enxergávamos no passado. O filho da salvação tem uma convicção, uma identificação, uma doação e uma visão diferente. É verdadeiramente convertido, tem uma verdadeira experiência com Deus. E aí eu cito para você em João 3, versículo 10, quando Jesus está falando ali de nascimento, de novo nascimento, e ele não entendia: mas Senhor, o que a gente tem que fazer? Então a gente vai ter que voltar para a barriga da mãe. E aí Jesus diz assim: olha, você que é mestre em Israel, não entende essas coisas? Você que é crente, cristão, batizado há tantos anos, não está entendendo o que eu estou falando? Você que frequenta a igreja há tantos anos, não está conseguindo entender o que a Bíblia está mostrando? Você, eu, que se diz crentes em Deus, lemos a Bíblia, temos a Bíblia em casa, de todas as formas, não estamos entendendo o que a Bíblia está dizendo.
É necessário nascer de novo. Deus nos chama para ser filhos, não religiosos. E filhos mudam a visão. Filhos vivem em doação ao seu Senhor, ao seu Pai. Filhos têm uma identificação com o seu Senhor. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais nessa noite. Amém? Eu te pergunto, você verdadeiramente já se entregou a Jesus? Você pode dizer: eu sou salvo em Jesus. Eu estou salvo, firme em Jesus. Eu sou um filho da salvação. Quero orar com você. Quero relembrar o chamado de Deus para as nossas vidas. Se o amor de Deus tem impactado a nossa vida, tem mexido, tem nos pressionado, tem nos impulsionado, Deus nos chama à salvação, Deus nos chama a nos entregar a Ele, Deus nos chama à doação. Feche os teus olhos um minuto, no seu lugar. Pensa um pouco sobre a sua salvação, sobre a sua decisão diante de Deus. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Você pode cantar isso? Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Quem sabe nessa noite você precisa se reconciliar com Deus. Quem sabe nessa noite você precisa dizer: Pai, o Senhor me chamou para ser filho, mas eu tenho vivido como uma pessoa distante, fora dos teus braços, fora dos teus planos, fora do teu propósito, fora da tua vontade. Deus nos chama para sermos filhos. Se você tem sido impactado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo pela sua vida, tome a tua decisão de se render, de se doar, de se identificar com Cristo que morreu por você. Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite, querido, que ainda não se entregaram a Jesus, que ainda não fizeram um compromisso com Jesus, ou que ainda não se batizaram, o batismo de arrependimento, o batismo da sua convicção. Você quer fazer isso nessa noite, amém? Tem pessoas neste lugar? Sim ou não? Levante sua mão no seu lugar, os outros podem ficar de olhos fechados. Tem pessoas nessa noite aqui que ainda não se batizaram, que ainda não se entregaram a Jesus? Sim ou não? Se o amor de Cristo está te movendo, está penetrando em sua vida, Ele te chama para viver como filho dEle, como filho dEle. Sirva o teu Pai, ande com o teu Pai. Amém?
Tem alguém que quer orar com você ainda? Amém, amém. Segundo lugar, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais nessa noite. Mas Deus nos chama a ser filhos também, filhos da salvação, mas também filhos filhos em transformação. Versículo 17 é um versículo muito conhecido. Muito conhecido. Portanto, se você reparar nesse texto, tem 3 portanto, né? Ele vai sempre comparando. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, criatura. A palavra grega kitsis tem um sentido muito extraordinário, que muitas vezes a gente passa desapercebido nele. Em primeiro lugar, esse filho em transformação não é querer melhorar, não é dar uma melhorada, não é um esforço, olha, eu estou melhorando. Não é isso que a palavra nova criação quer dizer. É aceitar ser refeito, é se jogar na mão de Deus e permitir que Ele nos refaça, que Ele nos reconstrua, que Ele faça de novo. Filho em transformação não é apenas a gente dar uma melhorada na nossa vida. Jesus não morreu para a gente dar uma melhorada. Jesus morreu para nos refazer, para nos tornar uma nova pessoa. Aí diz, mas eu já estou melhor. Grande coisa, alguma coisa para você. Mas a obra de Deus, o chamado de Deus não é esse. Jesus te chamou para te refazer, para te reconstruir, para fazer uma nova pessoa. Filho em transformação, essa nova criação, não é ser um pouco diferente. Mas já estou diferente, olha. Estou melhorando, estou diferente já, Christian. Não. Filho em transformação não é ser diferente. Querer ser diferente é ser quem eu nunca fui. Por quê? Porque você nasce de novo. Filho em transformação é ser quem eu nunca fui. Renascer de novo não vai dar uma melhorada na nossa vida. E às vezes a gente vive uma religiosidade, mas eu estou um pouquinho diferente. Jesus não quer apenas que a gente seja um pouquinho diferente. Isso é teu esforço humano. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos quem nós nunca fomos. Filhos amados, reconciliados, restaurados, cheios da glória de Deus. Filho em transformação também não é aprender algumas coisas novas. Não, é muito legal ir na igreja. Estou aprendendo tantos louvores maravilhosos. Eu estou aprendendo umas palavrinhas legais. Hoje está meio chato, que é aquele maluco que está lá na frente. Mas eu aprendo umas coisas novas de vez em quando. Mas filho em transformação não é aprender coisas novas, é reaprender todas as coisas da nossa vida. Isso significa, olha para mim, você casado, significa que eu tenho que reaprender como é ser casado pela palavra de Deus. Você filho, isso significa que eu tenho que reaprender como ser filho pela palavra de Deus. Você pai e mãe, isso significa que eu tenho que reaprender como ser pai e mãe pela palavra de Deus. Isso significa que eu tenho que reaprender como ser profissional pela palavra de Deus. Isso significa que eu tenho que reaprender como ser um cidadão pela palavra de Deus. É reaprender todas as coisas. Estou dando uma melhorada, Léo. Eu estou ficando diferente, está diferente. Isso é apenas seu esforço. Você pode estar fazendo muito. Só que Jesus fez tudo para que nós sejamos uma nova pessoa. Às vezes eu fico um pouco em crise. Não é incomum. E eu fico me perguntando a respeito da nossa transformação. De tempo em tempo, Deus me dá umas bordoadas, me chama na olaria. Eu pergunto para você, querido, você que se diz um filho de Deus, batizado, envolvido na obra de Deus,
você tem visto transformação na sua vida? Transformação na sua vida. E não vem me dizer que está uma pessoa melhor, até diferente. Isso você consegue em qualquer lugar. Aqui você consegue ser quem você nunca foi, nascer de novo, experimentar uma vida abundante, transformada em Cristo Jesus. Mas, se você estiver realmente ouvindo que Deus está te chamando para ser filho. Filho em transformação também não é acrescentar algo novo na minha vida. Legal, já tenho toda a minha bagagem, todas as minhas coisas, todos os meus conceitos, e agora eu estou um pouco espiritual, eu tenho a minha espiritualidade, e eu estou acrescentando algumas coisas na minha vida. Não. Filho em transformação é recomeçar do zero. Mas Léo, você quer dizer que eu tenho que parar tudo e vou começar tudo de novo? Foi exatamente essa pergunta que eles fizeram para Jesus. Mas Senhor, o que é nascer de novo? Então eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Você está percebendo que não está havendo entendimento espiritual? Filho em transformação não acrescenta coisas novas na sua vida. Ou eu retiro tudo, ou eu recomeço do zero, ou eu não vou experimentar da vida abundante em Jesus. Você está disposto a ser refeito? A deixar Deus te quebrar, se for preciso, para refazer um novo homem, uma nova mulher? Se você não está, você está dizendo: Deus, eu não quero ser teu filho. Eu acho legal, sou amigo da igreja. Filho em transformação, também no versículo 18, é quando a gente é resultado da obra de Cristo, não a causa. O texto diz: olha, tudo isso provém de Deus. É interessante, sabe aquele negócio? Olha, Jesus fez tudo isso por mim. Eu vou te falar, Jesus fez tudo isso por causa do amor de Deus. Nós não somos a causa da obra de Cristo, nós sofremos o efeito da obra de Cristo. As pessoas se dizem: mas eu sou um crente em Deus, eu tenho um Deus. É por isso, talvez, que não está acontecendo transformação. Elas acham que Deus está aqui, elas são a causa das coisas. Mas eu não aceito ser refeito, eu não aceito transformação, então não há novo nascimento. Ou quando eu venho para Cristo, eu me entrego a Cristo, mas tem coisas na nossa vida que não transforma, tem aqueles vícios, aqueles pecadinhos de estimação, aqueles conceitos antigos. Isso aqui é meu e acabou. Mas Deus nos chama para ser refeito, para nascer de novo, sem reservas, sem barreiras. Filho de transformação significa que nós passamos por uma transformação completa. A palavra reconciliação tem essa ideia. E isso vai, por exemplo, que é como se fosse de real para libra. Isso é bom, né? Quer me dar o teu real em troco de libras? Essa transformação é de inimigo para amigo. Ah, mas eu sou filho de Deus. Vivendo dessa forma não está sendo filho de Deus, está sendo inimigo de Deus. Eu sou filho de Deus? Não. Vivendo dessa forma não está sendo amigo de Deus, está sendo inimigo de Deus. Se eu sou amigo do mundo, eu sou o que de Deus? Essa transformação significa deixar de crer somente para ser de Deus. Você crê em Deus? Gente, até os demônios creem. Isso não é grande coisa. E eles ganham da gente porque eles creem e estremecem. A gente nem crê direito. Só que Deus te chama para ser dele. Para ser dele, ser transformado, ser filho.
filho em transformação também, versículo 19, não lançando em conta os nossos pecados. Isso significa que é derrubar o muro da nossa fronteira com Deus. Há uma barreira em nós. Se você entrou no estágio da salvação e não está vendo a transformação acontecendo, é porque ainda existem barreiras, muros que você não está permitindo derrubar na tua vida. Filho em transformação também é pôr na conta de Cristo os nossos débitos, porque há muitos pecados, há muitos males na nossa vida, e não basta tentar dar uma melhorada, tentar fazer na nossa força. O que nós temos que fazer é render completamente a Ele, para que Ele sim pagou o preço por nós, Ele sim pode nos transformar. Filho em transformação também é aceitar ser perdoado, mesmo sabendo que é pecador. Tem um detalhe na vida do ser humano, que em primeiro lugar, ele não aceita perdão. Ele quer, pela sua religiosidade, pelas suas forças, fazer algo. Ele quer agir pela sua salvação. E muitas vezes, querido, o que tem acontecido na nossa vida, está aqui, fica tranquila. Amém, pode deixar ela. Filho em transformação é aceitar ser perdoado. Mas como eu vou ser perdoado se eu não estou identificando o meu pecado? Se eu não estou entendendo que eu estou separado de Deus? Se eu não estou entendendo que isso é pecado, que isso está me destruindo? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Não é possível estar em Jesus e não ser transformado. Não é possível. Nós podemos até ter um ensino correto, bonito, mas se não acontecer transformação na minha vida, não tem como eu impactar a vida de ninguém, porque não passou por transformação a minha vida. A palavra é bonita, mas eu não passei por um processo de transformação. O que transforma são nossas vidas. Deus usa vidas, e eu preciso ser transformado. Eu não sei se você aceita, mas Deus quer te refazer hoje. Deus quer te reconstruir hoje. Você aceita ou pede para sair? Diga para mim se não há áreas na nossa vida que estão precisando ser refeitas. Deus nos chama para ser filhos. Não se engane, não se engane. Você consegue identificar coisas na sua vida que precisam de transformação? Sim ou não? Você aceita ser refeito nessa noite? Feche os teus olhos no seu lugar. Medite um pouco. Você não veio aqui para apenas querer melhorar um pouco as coisas, para ser um pouco diferente. Se você quer experimentar Deus, Jesus, você tem que aceitar ser refeito, aceitar ser transformado pelo amor dele. O amor dele que tem te falado, tem mexido com você, tem dito: isso não é a vida para você, porque você é meu filho, mas você está vivendo como um bandido, como um inimigo. Quem sabe a gente possa cantar aquela canção antiga que diz: renova-me
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Permita o Espírito Santo te tocar nessa noite. O amor de Cristo que tem mexido com você. Você não pode entrar aqui e sair. Você não pode passar semana após semana fazendo e vivendo conforme as tuas ideias, conforme os teus achômetros. Você foi chamado para ser filho, e filho se rende, e filho é transformado. Você não pode aceitar os pecados, os vícios que têm te dominado há tanto tempo, porque Deus é poderoso para te libertar, e Ele te chamou para ser filho, para ser livre. Precisamos aceitar o perdão de Deus. Precisamos permitir a transformação dele. Muitas vezes o nosso coração se esfria, sendo salvo do Senhor, chamado por Ele. A gente se esfria e vai vivendo numa meia boca, vivendo de qualquer jeito. Mas pela graça de Deus, pela graça, pela misericórdia dele, o amor de Cristo é tão grande, tão grande, tão grande, que além de ter derramado em nossas vidas de tempo em tempo, parece que ele vem com uma pressão maior, parece que ele vem nos incomodando e dizendo: você precisa sair dessa, você precisa mudar do comportamento, você precisa se render totalmente. Você crê que Deus é poderoso, querido? Você crê que Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo? E por que nós vamos nos entregar às nossas fraquezas, aos nossos problemas, e não nas mãos do nosso Deus? Estamos nós vivendo de fato como um filho de Deus, apaixonado pelo Pai, um filho de Deus, apaixonado pela obra do Senhor?
Um filho de Deus, cheio de graça, cheio de ânimo, cheio de esperança. Um filho de Deus, apesar de lutas e fraquezas, que se rende na presença do Pai, que jejua, que ora, que vem para a casa do Pai, com ânimo, com convicção de quem é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Onde está Jesus na nossa vida? Deus nos chama para sermos filhos, filhos da salvação, filhos em transformação. Transformação não é dar uma melhorada, não é tentar um pouquinho diferente, é ser refeito. E se precisar que Ele me quebre de novo, mas eu quero ser vaso de honra, vaso nas mãos do Senhor, vaso útil, vaso cheio da presença de Deus. Nós temos outro aspecto nesse texto. Deus nos chama para ser filhos, filhos de salvação, filhos em transformação. E a gente vê nesse texto também outra característica: filhos com uma missão. No versículo 20, o terceiro, portanto, somos embaixadores. Qual é a função de um embaixador? É alguém de um país que vai para outro país para trabalhar naquela terra estrangeira a favor do seu país. Os embaixadores espirituais é aquele que vive na terra, mas segue as ordens do céu. Eu estou vivendo na terra, mas eu estou seguindo as ordens do céu. O plano que Deus tem para a vida das pessoas, o plano que Deus tem para a minha vida, eu estou aqui na terra, mas eu sigo o senhorio do céu. Os embaixadores espirituais, os filhos com uma missão, é aquele que sobrevive sim da terra, do seu trabalho, do seu dia a dia, mas ele vive pela causa do céu. Tem cristãos que parece que não tem uma causa. A causa é: eu casei, tenho um bom trabalho, tenho um filho. Mas os embaixadores espirituais, eles podem ter de tudo nessa terra, eles sobrevivem da terra, mas eles têm uma única causa, que é a causa do céu, que é a causa de ser embaixador, representante de Deus, aonde ele está, dentro da sua casa, dos seus familiares e por todo lugar que Deus o levar. Quem sabe muitos cristãos têm começado na salvação, inicia um pouco de transformação, mas não anda. Talvez é por isso que não chega na missão. Eles não sentem o amor de Cristo impulsionando. Eles não sentem o amor de Cristo fazendo palavras sair. Eles não sentem o amor de Cristo impulsionando para orar, para se sentir a dor da pessoa que está perdida. Ele não sente a alegria do céu, que só acontece quando um pecador se arrepende. Filhos com uma missão, ainda no versículo 20, é quando o apelo de Deus é ouvido através de nós. Deus está, através do amor de Cristo, fazendo um apelo à humanidade, pressionando, impulsionando cada pessoa, inclusive eu e você. E a forma que esse apelo de Deus é ouvido é através das nossas bocas, é através das nossas palavras, é através das nossas vidas. O filho com uma missão é aquele que trabalha para que pessoas se reconciliem com Deus. Eu não estou aqui pregando porque eu acho legal. Vou ser bem sincero para você. Se fosse para eu escolher, e muitas vezes eu vou falar: eu não vou estar aqui, não quero mais aquele povo, não quero Deus falar com aquele povo, não quero saber mais de servir na tua obra. Mas é porque o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo é tão forte dentro de nós, que a gente pode dizer: Senhor, ai de mim, o que eu posso fazer se não for falar do teu amor? Filho com uma missão
ainda no versículo 19, 18 e 19, veja bem que interessante, porque ele fala da nova criação, e ele diz que essa nova criação recebeu o ministério da reconciliação e recebeu a mensagem da reconciliação. O filho como missão é aquele que tem como privilégio, não como obrigação. Servir a Deus, falar de Deus, se está sendo um peso, querido, você precisa rever tua conversão. Parece que até para vir num culto, para alguns é um peso. Por quê? Porque não está vivendo como filho. Porque filho ama os braços do pai. Porque filho não troca nada pelos braços do pai. Filho com uma missão significa que todo reconciliado se torna um reconciliador. Mas vamos terminar já. Já viu aquele negócio que diz que quando um casal tem um filho pela primeira vez, né? E é meio ainda desajeitado, como é que a gente vai criar essa criança? Né? E aí fala, mas fica tranquilo, quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, não é isso? Aplicando espiritualmente, a gente poderia dizer que quando nasce um filho de Deus, quando nasce um filho de Deus, nasce também um pai espiritual. Deus gera em nós vidas, 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 vidas. Deus quer te usar hoje. Eu digo, muitas vezes, os problemas que a gente tem vivido, as tentações, a forma que a gente tem enfrentado o mundo, as lutas que a gente tem passado, e às vezes a gente diz, como que eu posso ser esse filho com uma missão, na condição, nos problemas que eu estou enfrentando? Eu te digo, inclusive, inverta isso. O fato de nós não estarmos vivendo como filhos salvos, transformados e com uma missão, nos leva a ser bombardeados pelos problemas que a gente enfrenta. Porque os sinais seguem os que creem. Quando a gente anda com Deus, a gente serve a Deus, anda como filho, os problemas nós enxergaremos com visão espiritual e não como uma pessoa incrédula. Deus quer te usar hoje. Deus quer abrir teus olhos espirituais. Deus quer te transformar. Vá para o hospital, vá para a olaria, para quem entende, no oleiro, deixa ele mexer nesse vaso. Para de ser religioso, de ser orgulhoso, e deixa Deus mexer, para que você experimente o que é presença de Deus. Primeiro domingo desse mês, gente falando ali desse Jesus humano, e questionando um pouco das religiosidades. Eu recebi uma mensagem, achei muito interessante, inclusive, de uma pessoa perguntando, mas pastor, qual é a diferença entre religioso, ter religião? Eu fiquei confusa. Então eu fiz algumas perguntas para aquela pessoa. Eu disse para ela, você vai à igreja, você congrega? Como é que tem sido a sua vida de participação em congregar, em se reunir como igreja? Diz para ela, há quanto tempo você está na igreja? E como você tem visto a sua transformação de vida? Eu disse para ela, há todo esse tempo que você está vivendo como filha de Deus, ou como religiosa, que é o que você está perguntando, como você vê a missão de Deus na sua vida? O amor de Cristo tem te impulsionado, te pressionado? Se isso não tem acontecido, você já tem a sua resposta. Esse é o religioso. Ele ouve,
mas ele não entende. Ele ouve, mas ele não aceita Deus tocar. Ele não aceita Deus mexer. Ele não aceita Deus refazer. Ele não aceita ouvir o Pai. Está entendendo, sim ou não? Deus nos chama para ser filhos, não é para vocês ficarem tristes. Mas querido, Jesus, o Filho de Deus, que tornou-se homem, para que nós homens nos tornemos filhos de Deus. Se você quer viver como um amiguinho, dando uma melhorada, sendo um pouquinho diferente, fique à vontade, mas o chamado de Deus é para que você seja filho, viva como filho de Deus, com salvação, em transformação e com uma missão.